Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus. Meu nome é Ronaldo, sou consagrado da comunidade Luz da Vida, sou consagrado de aliança, sou casado, minha esposa é consagrada também de aliança, tenho um filho de 3 anos, vai fazer 3 anos em dezembro, sou pregador e ministro de cura e libertação. E hoje a gente começa, esse seminário. E estou muito contente por estar começando esse seminário. Que seja um seminário mesmo de cura, de libertação, de restauração. E fiquei muito contente pelo convite. Então vamos rezar, vamos pedir a presença de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, nesse momento agora. São Miguel Arcanjo, defendei-nos nesse combate, seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai inferno a Satanás, em todas as obras malignas que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, e agora na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Deus, nesse momento, já esteja agindo sobre nós. Já consagro toda essa live, as pessoas que entrou, que estão entrando, já consagro tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já peço a presença do nosso Senhor Jesus Cristo já a todas as pessoas. Já peço já a proteção de Maria, que o Espírito Santo já esteja sobre cada lar, que o Espírito Santo já esteja agindo em cada lar. Peço nesse momento a presença do Espírito Santo, abrindo os nossos corações, os nossos ouvidos. E eu clamo por essa presença do nosso Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Deus me deu uma inspiração de uma passagem que eu vou ler daqui a pouco. E essa passagem, ela é uma passagem muito profunda, uma passagem que todos nós deveríamos ler até antes mesmo do nosso casamento, Porque o problema do adultério, ele vem principalmente pela ausência de Deus no casamento. O adultério, ele vem por vários motivos, mas o motivo principal é a ausência de Deus no casamento, a ausência de Deus na vida do cristão. Esse é o principal motivo do adultério. O demônio, existe um demônio do adultério, e esse demônio, ele age de acordo com a concupiscência da pessoa ou pela inclinação do mal, A própria palavra fala da inclinação do mal, pela concupiscência. E isso causa o adultério. A pessoa tem aquela oportunidade de pecado, é uma pessoa que não tem uma vida de oração, é uma pessoa fraca espiritualmente, e ela comete esse adultério. Deixa eu pegar a palavra aqui, no qual Deus inspirou.
Deus me inspirou essa palavra aqui de Tobias, versículo 6, capítulo 6, versículo 16. E essa palavra diz o seguinte: o anjo respondeu: ouve-me e eu te mostrarei quem o demônio tem poder. São os que casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não tem entendimento sobre eles, o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Essa palavra que Deus me inspirou para essa live hoje, ela fala muito bem do que o demônio tem poder. As pessoas que se casam e tira Deus do seu pensamento, tira Deus do seu coração, tira Deus da sua vida. Porque o demônio, ele age, ele quer destruir as famílias, principalmente a família. Por quê? Porque ele sabe que a família é a menina dos olhos de Deus. E uma família destruída, ela destrói também, principalmente, a vida dos filhos. Por isso que o demônio, ele age principalmente no adultério, porque o adultério, ele causa uma mancha muito grande espiritualmente. E essa mancha é um pecado muito sério, um pecado mortal, que uma pessoa que morre em adultério, ela vai direto para o inferno, se Deus não tiver misericórdia. É um pecado muito grave o adultério. E o adultério, ele gera maldição hereditária. O que é uma maldição hereditária? Você pode perceber que há muitas famílias que desde os bisavós, tataravós, você vê que são famílias que vêm tendo uma herança hereditária de geração de adultério. Então, uma família que causa esse adultério, ele começa ali naquele momento uma maldição. Isso se ele não quebrar aquilo pela confissão, um arrependimento sincero, se ele não quebrar, ele vai levar essa herança maldita, para gerações, para os filhos. Então o adultério é uma coisa muito séria. É muito sério o adultério. E as pessoas, eles casam e não pensam nisso, porque o adultério hoje, infelizmente, é moda. Você pode ver aí no dia a dia que o adultério hoje foi moda. As pessoas casam e logo já está traindo a outra e parece que não tem valor nenhum o sacramento, parece que não tem valor nenhum o casamento. Então a palavra diz: o anjo respondeu-lhe: ouve-me e eu te mostrarei quem o demônio tem poder. São os que casam, banindo Deus do seu coração e de seu pensamento. Então, se eu tiro Deus do meu coração, de meu pensamento, o pecado ele fica fácil de entrar na minha vida e entra dentro da minha família. Tem muitas pessoas que se casam, esquece de Deus, já não vai mais na Santa Missa, já não comungam direito mais, não se confessam, não tem uma experiência de Deus. E o demônio entra dentro daquela família e ele destrói aquela família, principalmente em adultério. Como que eu protejo a minha casa, a minha família do adultério? Primeiramente que eu tenho que ser um homem de oração, minha esposa tem que ser uma mulher de oração. Esse negócio do homem falar, eu arrumei outro porque eu não amo mais a minha esposa. Na verdade, pararam foi de rezar. Pararam foi de ter intimidade com Deus. Mesmo com dificuldades no casamento, se você tem uma intimidade forte com Deus, se você é um homem de fé e você tem essa intimidade com Deus, mesmo com toda a dificuldade do casamento, você mantém-se casado e fiel à sua esposa. Por quê? Porque primeiramente que
o primeiro compromisso que eu faço no casamento não é com a minha esposa, é com Deus. Esse é o primeiro compromisso, é com Deus. Então, se eu faço esse compromisso primeiramente com Deus, eu tenho que honrar esse compromisso e também honrar pela esposa que Deus me deu. Mesmo em dificuldades, eu não posso entrar em adultério. Mesmo em dificuldades, pelo amor que eu tenho ao meu Deus, eu busco o quê? A reconciliação do meu casamento em Deus, pedindo ajuda a um padre, a um diretor espiritual, né? Mas eu não vou para o caminho do adultério. Agora, o que acontece é que muitos homens e mulheres também não têm intimidade com Deus, não têm uma vida de oração. O que é ter vida de oração? A vida de oração é quando eu aproveito todos os segundos da minha vida para estar em contato com Deus. Isso é uma vida de oração. A todos os segundos da minha vida, eu aproveitando para estar em contato com Deus, meu pensamento ligado ao pensamento de Deus, dentro de mim, sempre eu recitando alguma coisa de Deus ou uma música de Deus, estando naquele momento sempre estando em união com Deus. Isso é ter uma vida de oração. E no final da noite ou de madrugada, eu tirar pelo menos 1 hora para Deus, ler a palavra de Deus, visitar o Santíssimo, ter uma vida de oração. Se o marido e a mulher têm essa vida de oração e eles rezam junto, o demônio do adultério não entra na sua casa. Como diz aqui no versículo 18, tu, porém, quando casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa, senão de orar junto. Não se ocuparei de outra coisa, senão de orar juntos. Se o marido e a mulher oram junto, o demônio do adultério não entra nesse casamento. O demônio das brigas, o demônio do adultério, ele não entra nesse casamento. Porque quando eu estou unido em oração com a minha esposa, a minha casa é protegida. É protegida por Deus, é protegida por Nossa Senhora. Se você tem uma vida de oração junto com o seu esposo, que hoje é uma coisa muito difícil, principalmente da parte do homem. Eu nunca vi o quanto que o homem hoje é cabeça dura. O homem hoje ele não reza, né? Então, nesse caso, a mulher tem que ser sábia, né? A própria palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Por que a mulher sábia? Porque a mulher, ela quando ela é uma mulher de fé e uma mulher de oração, ela sustenta toda a casa. É incrível o poder que tem uma mulher que ora. E quando esse homem converte, ele vira um homem perseverante, ele vira um homem forte na oração, e aquela casa ela não cai. É como Jesus diz, é uma casa que ela é edificada na rocha. E quando a casa é edificada na rocha, que é Cristo, essa casa não cai. Pode vir os ventos, pode vir a tempestade, mas ela não cai porque ela está edificada em Cristo. Então o problema das famílias que não estão edificando a casa em Cristo, casa de qualquer jeito, ou às vezes quando está solteiro, tem uma vida de oração, vai nos grupos de orações, vai na Santa Missa, mas depois que casa, começa a banir Deus o pensamento do coração. Aí já não vai mais para a Santa Missa, já não vai mais para os grupos de oração, rezar junto, muito menos. Aí começa a entrar o demônio naquela família. E quando ele entra, ele destrói e derruba esse lar. Então o que todos nós temos que fazer? Vigiar e orar. Porque casamento é uma coisa muito séria. É um compromisso que fazemos primeiramente com Deus. E Deus nos dá aos nossos filhos para que a gente coloque os nossos filhos nos caminhos de Deus. Então o adultério, quando ele entra dentro de uma casa, destrói toda uma família. Destrói financeiramente, tira a paz daquela família, perdão pela palavra, mas realmente transforma num inferno aquela casa. Acaba com tudo que tem, financeiramente, espiritualmente,
muitos filhos, por conta de adultério, eles vão para as drogas, vão para o álcool, filhos depressivos, filhos que se suicidam por conta do adultério. O adultério é uma armadilha de Satanás que para destruir aquilo que Deus mais ama, que é a família. Então, por isso que o demônio tem poder naqueles que tiram Deus do seu coração e do seu pensamento. Nisso o demônio tem poder. No livro de Oséias, fala da mulher que entrou em adultério, ela largou o marido e foi atrás dos amantes, né? Então ela virou uma vergonha ali naquele meio, uma vergonha para o marido, uma vergonha para os filhos. Só que aquela mulher, ela não era feliz. A felicidade dela era com o marido, mas o pecado não deixa aquela mulher ver que a felicidade é com o marido. A felicidade é aquela pessoa que Deus escolheu para você, aquela pessoa no qual Deus colocou no seu caminho. Tem muita gente que fala, quando eu casava eu amava tanto a minha esposa, eu já não amo mais. Não, o problema é que você parou de rezar e a esposa, o marido, parou de rezar também. Porque quando eu estou unido a Deus, eu começo a ver meu casamento, a minha esposa de outros olhos. O mal pode até entrar, pode até ter alguma briga, pode até ter uma discussão, uma discórdia, mas ali já para por ali mesmo. Porque Deus é que protege o nosso lar. A presença de Deus dentro da casa é que protege o nosso lar. É a presença de Nossa Senhora dentro da nossa casa que protege o nosso lar. O casamento blindado verdadeiramente é quando eu tenho Deus dentro da minha casa e tenho uma vida de oração. Esse é o casamento blindado. Quando eu edifico o meu casamento na rocha que é Cristo. Esse é o casamento blindado. É o casamento protegido por Deus. Quando eu edifico meu casamento na rocha, eu coloco Jesus como centro da minha casa. Porque o centro da minha casa não é o marido, não é a esposa, não é os filhos. O centro da casa é Cristo. O nosso lar, a nossa casa, ela é como uma igreja. Porque ali dentro é de Cristo, e Cristo ele habita dentro da casa, e quando Cristo habita dentro da casa, mal nenhum pode derrubar um casamento. Agora, se eu amo a Cristo, e se eu digo isso tudo pela boca para fora, o demônio vem e arrebenta com o casamento, colocando o quê? Fazendo que a família entre em adultério, que o marido entre em adultério, que a esposa entre em adultério. O que está mais comum hoje em dia é isso, infelizmente. Eu acompanho muitas pessoas, aí de repente o marido larga, não sabe o motivo, ele apenas abandona a casa e de repente você vai ver o marido tem outra mulher ou já tem até outra família. Por conta de um homem que não tem vida de oração. Ou de uma mulher que não tem vida de oração. Então nós precisamos retomar, a família precisa retomar aquele costume de sentar junto, de rezar junto. A família precisa retomar o costume de ler a palavra de Deus, de ensinar os filhos o que é a palavra de Deus, ter experiência com a palavra de Deus. Infelizmente hoje, tudo afasta a família. É o marido por um lado no celular, a esposa por outro no celular, o filho ali do outro lado no computador, no celular. Não tem mais diálogo. Muitas das vezes a esposa esconde as coisas do marido, o marido esconde as coisas da esposa. Não tem diálogo, ninguém conversa direito. E de repente, abre brechas para o inimigo e o demônio coloca ali no caminho daquele homem ou daquela mulher, uma outra mulher e um outro homem. E a pessoa que nunca pensou na vida que trairia a esposa ou trairia o marido, de repente começa a entrar em adultério. Por falta de ter Cristo como centro da casa. Por falta de ter Cristo como centro do seu lar. Então, quando a palavra fala que os dois juntos têm que rezar
Porque realmente a força do casal é oração. O casamento, eu chamo ele de uma batalha espiritual. Porque quando eu caso, ali naquele momento o demônio não está satisfeito. Então o demônio quer destruir minha família. Então eu entro num combate espiritual. E para manter um casamento hoje, eu preciso ser de Deus. Preciso ser um homem que vai às missas, preciso ser um homem que vai nos grupos de oração, preciso ser um homem que comunga, que confessa, um homem que tem intimidade profunda com Deus. Quando eu falo intimidade profunda com Deus, é conhecer a Deus, conhecer, saber quem é Deus, ter experiência de vida com Deus, experiência com o Espírito Santo. Aí sim, o demônio não vai conseguir vencer a família. E o demônio do adultério também não entra naquela casa. Eu vi uma vez, era um filme bem curto, que eu nunca mais esqueci desse filme. É um filme bem curto, mas ele ensina muita coisa, porque era, de repente, um homem que morava na roça, ele achou ali um gato e levou esse gato para casa. E esse gato, ele não comia com a esposa, mas quando ele chegava, o gato mostrava que estava com muita fome e comia só com ele. Então ele começou a bater na esposa por causa do gato. Ele dizia que aquela mulher estava fazendo maldade com aquele gato, então ele batia na esposa. Então o casamento deles começou a abalar, porque ele começou a agredir a esposa. Aí um dia esse homem vinha mais cedo da roça e encontrou ali 3 gatos conversando, e um dos gatos era o dele, e esse gato dizia: eu entrei naquele lar e estou fazendo o marido dela bater nela todos os dias. Então ele chegou em casa rápido, pediu para ela esquentar uma água, e quando o gato chegou, ele jogou esse gato nessa água quente, então explodiu um demônio. E, na verdade, o gato era um demônio disfarçado. Então o que isso ensinou? Que quando o demônio entra dentro daquele lar, ele arrebenta com aquele lar. Ele destrói o lar. Então por isso que só pelo poder da oração, pela intimidade com Deus, as coisas mudam. Somente dessa forma, para ter um casamento feliz, um casamento duradouro. Somente dessa forma. Então, quanto um homem quanto a mulher, os dois sendo sábios, eles têm que rezar. Não tem outra receita. Um casamento tem que ter vida de oração, tem que ter compromisso com Deus, porque a aliança que nós fazemos não é só com o nosso esposo ou com o marido, mas essa aliança é feita primeiramente com Deus. Essa aliança primeiramente com Deus. Por que aliança? Porque quando Deus faz uma aliança com o homem, essa aliança não pode ser quebrada. Da mesma forma que o casamento, ele não pode ser quebrado. Mas infelizmente o que a gente vê hoje são casais que você vê até de idosos se separando. Aí você vai conversar com um, conversar com o outro, o pecado começou a entrar porque pararam de rezar. E hoje em dia, as pessoas estão buscando auxílio a coisas que não prestam. Igual, o que mais ajuda a ter adultérios e separações são as novelas. E o povo católico, infelizmente, ainda estão assistindo essas novelas que são diabólicas, além das falsas doutrinas que existem dentro das novelas. Existe também, porque a novela é uma formadora de opinião. Uma pessoa que assiste uma novela, ele acostuma tanto com as coisas mundanas, que para ele entrar no adultério é daqui para ali. Então o povo católico, ele tem que parar de assistir novelas e se ocupar com as coisas de Deus. Se ocupar com aquilo que realmente é necessário, que é aquilo que é de Deus. E se eu me ocupo completamente com aquilo que é de Deus, Deus vai proteger minha vida e meu casamento. Porque uma pessoa que se adultera, ele causa uma vergonha para ele,
uma vergonha para a esposa, uma vergonha para os familiares, um mau exemplo e uma vergonha para os filhos. Uma pessoa que casa em adultério, que comete o adultério, ele fica impregnado com um mal terrível. Se a pessoa pudesse ver com os olhos normais, humanos, quantos demônios carrega dentro de um adultério. E é uma situação terrível, porque a pessoa traída, ela se sente humilhada. A pessoa traída, muitas das vezes, ela se sente trocada, se sente humilhada, se sente um nada. Principalmente se for mulher. E a pessoa que trai, a desculpa dele é fazer com que a esposa que é culpada pela traição dele, ou a mulher culpa o marido pela traição. Ninguém assume que traiu, mas não, eles culpam o outro, e o outro se sente o quê? Um nada. Aí vem depressão, vem alcoolismo, principalmente os filhos. Quem mais sofre num caso de adultério e de separação são os filhos. Muitos jovens que a gente atende na comunidade, que está no mundo das drogas, no mundo do álcool, da prostituição, depressão profunda, foi causada pelo adultério do pai, adultério da mãe. Então, o demônio do adultério, ele coloca isso numa casa para quê? Para destruir completamente a família. Para deixar a família, para destruir os alicerces. Né? Porque ele sabe, se ele destruir aquele alicerce de família, ele conseguiu o seu objetivo. Por isso que o homem e a mulher precisa estar em comunhão com Deus. Precisa ser pessoas de Deus. E você que está nessa live, você pode espalhar isso sim. Incentivar as pessoas a ter intimidade com Deus. Quando eu falo intimidade, não é apenas uma coisa assim, eu tenho fé em Deus. Não, é ter intimidade com Deus, ter intimidade com a oração, escutar a voz de Deus, ter intimidade na Santa Missa, intimidade na hora da comunhão, intimidade na hora que você está confessando, e você sentir naquele momento a misericórdia de Deus sobre você. Isso tudo fortalece você e a sua casa. E uma casa fortalecida por Deus, ela não cai. Uma casa no qual Deus age fortalecendo, ela não cai. O demônio pode até tentar, mas ela não cai. A minha esposa, uma época, ela estava lá fora, arrumando o cabelo. De repente apareceu um demônio no portão, em cima do muro, parece, eu não me recordo mais. E ele disse assim para ela: eu posso te ver aqui, mas eu não posso entrar na sua casa. Então, ele lá fora, ele pode fazer o que ele quiser, mas dentro da minha casa ele não pode entrar. Então, quando ele disse isso, por quê? Porque sabia que aqui a gente reza. É uma casa que, quando nós casamos, a primeira coisa que eu falei era: Jesus, o Senhor vai entrar comigo na igreja e vai comigo para dentro da minha casa. O Senhor é o centro do meu lar, o centro da minha família. Hoje, toda a minha família, quanto eu, minha esposa e meus filhos, nós somos consagrados a Deus. Então, todos nós somos consagrados. Por quê? Se eu não consagro a minha casa a Deus, qualquer um momento em adultério, qualquer mulher em adultério. Se o demônio entrar, ele vai querer destruir aquela família. Se não for em adultério, ele arruma um meio de separação. É difícil o casamento? Mas ele se torna mais fácil com Deus. Às vezes as pessoas falam: nossa, mas está tão difícil, está tão difícil. E você está rezando? Está rezando para isso? Você está buscando? Porque pela hora, às vezes, porque a oração, Deus pode fazer um milagre na oração, restaurar seu casamento, e Ele pode também mudar, através da oração, o modo que você enxerga o casamento. Às vezes seu casamento está tribulado do mesmo jeito, mas Deus muda o modo de você enxergar aquela tribulação. Quando a pessoa, ela é uma pessoa de oração,
Está atribulado, não mudou nada na minha vida. Mas se eu rezo, Deus me faz ver o casamento de uma forma diferente. Então, a pessoa já não vê mais como uma forma de separação, como uma forma de acabar com tudo, mas pela oração ela consegue ver que tem jeito sim, e Deus dá um modo para ela restaurar aquele casamento. Agora, se os dois não rezam, vai cair, vai desmoronar. Se os dois não rezam, não vão conseguir. Agora, se pelo menos um é uma pessoa de fé e reza, pela sua fé Deus vai restaurar seu casamento. Mas tem que crer, é acreditar. Né, eu atendo pessoas que o marido abandonou e a pessoa está sofrendo muito, principalmente quando ela lembra que o marido pode estar com outra. O que acontece? Se aconteceu isso e ela não está enxergando que o marido pode voltar, ou ela está vendo que o marido está arrumando outra família, o que ela tem que fazer? Se unir a Deus. Se unir a Deus e fazer a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, esse homem volta. Mas se não for, o mais importante é o quê? É ela cuidar entre ela e Deus. Tem muita gente que quando acontece um adultério, ela perde o amor próprio, né? Ela perde o amor próprio, ela começa a ver que não tem saída, e tem muitas que aceitam o marido com a outra. Então o marido chega em casa, ela tem relação com o marido, ela dorme com o marido, e o marido fica, né, tendo duas mulheres, aí perde completamente o amor próprio. Mas uma mulher de oração, o que ela faz? O marido chega, ela trata ele bem, conversa com ele, tudo, faz tudo certo, mas não, relação comigo você não vai ter. Por quê? Porque eu sou a mulher de um homem só. Então, eu não quero que você tenha duas mulheres também. E deixa Deus agir. E naquele momento Deus vai agindo e Deus traz esse homem de volta. E tem muita gente que acontece? Não confia em Deus, mas confia nas suas próprias forças. Você fala para a pessoa, você tem que rezar, você tem que buscar Deus. Mas eu não estou conseguindo. Sim, mas se você parar de rezar é pior ainda. Então, o que vai adiantar se você parar de rezar? Vai ser pior. Então, continua rezando e acreditando em Deus. Porque é muito melhor, vale a pena eu chorar e sofrer pelo amor de quem me ama, que é Jesus Cristo, que morreu por mim, do que eu ficar chorando e me humilhando por uma pessoa que não me quer mais. Então a gente tem que ter esse amor próprio. Eu amo meu marido, ele separou, eu amo ele sim, estou rezando para restaurar meu casamento, mas eu vou sofrer e chorar pelo amor de Cristo. E na hora certa Deus restaura meu casamento. Porque quando uma pessoa é de oração, ele é melhor marido, ele é melhor pai. E uma mulher de oração, ela é melhor esposa e uma melhor mãe. Se não está melhorando nada na vida, porque a oração ainda está fraca. Porque a oração não tem raiz. É uma oração superficial. É uma oração talvez até por desencargo de consciência. Mas quando eu rezo com intimidade com Deus, contemplando o meu Deus na minha oração, aí as coisas mudam. No momento de raiva, o Espírito Santo me dá o tempero certo para que eu não faça aquilo que meu temperamento pede. Tem que ter vida de oração. Tem que pedir isso a Deus, ao Espírito Santo, todos os dias. Então, por isso que tem muitas pessoas que falam, mas eu estou rezando, e eu não estou enxergando nada. Isso é a fé. A fé é a mesma coisa que andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai. A fé é quando você não enxerga luz nenhuma no fim do túnel. Eu não estou enxergando nada, mas eu vou continuar andando, porque quando chegar lá no final, eu creio que Cristo está lá e Ele é a luz. Esse é que é a fé. Eu não estou vendo mais meu casamento, parece que não vai ser restaurado, eu não estou vendo, tô vendo progressão nenhuma, parece que meu marido a cada dia está mais distante de mim. Se una a Cristo. Se una a Ele. Faça a vontade de Deus. Se una a Cristo.
Se você se unir a Ele e fazer a vontade dEle, a palavra de Deus diz: procurai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe será por acréscimo. Então, quando eu busco o reino do céu primeiro e a justiça de Deus, tudo vai vir por acréscimo. O casamento vai ser restaurado, a minha vida vai ser restaurada, a minha saúde vai ser restaurada, mas eu tenho que buscar primeiramente, a justiça de Deus, procurar primeiro a minha salvação, porque é aquilo aqui vai fazer Deus trazer meu marido ou minha esposa de volta. O matrimônio é uma coisa séria. Vocês têm que pensar sempre nisso. Por que existe tanto adultério e separação? Porque a família é os olhos, é a menina dos olhos. Jesus, ele podia ter nascido, ser criado só por Maria, né? Para que precisava de José? Tinha Maria. Ou então Jesus podia vir, né, já homem, né? Não. Deus queria que Jesus nascesse numa família. Então por isso que ele foi lá, chamou José de volta, e José se uniu a Maria e foi criar Jesus. A família de Jesus, ele foi perseguida como a nossa é perseguida. A nossa é perseguida pelas pessoas, é perseguida por Satanás, principalmente. A família de Jesus também foi perseguida. Mas a família de Jesus só venceu, principalmente naquele momento no deserto, que eles teve que atravessar o deserto. Maria já estava com a gravidez bem adiantada. Só conseguiu vencer o deserto, só conseguiu vencer as batalhas, porque a família estava unida em oração. José em oração, Maria em oração. Por isso que conseguiu. E as orações deles, Deus atendia. Então Deus providenciou todo o caminho para Maria e para José, para o nascimento de Jesus Cristo. Deus caminhou com eles o tempo todo. E a família sempre estava unida com Deus em oração. Então, uma família que está unida em oração, o demônio não tem poder. Mas aqueles que se casam, banindo Deus do seu coração e de seu pensamento, e se entrega à sua paixão como o cavalo e o burro, e que não tem entendimento sobre esses, o demônio tem poder. Nós vamos rezar agora e vamos pedir para que Deus quebre maldições. Então eu peço que você que está aí nos acompanhando, que você nesse momento, que você possa fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração. Você que está aí, que está separado, que ou o marido está em adultério, ou quer mesmo rezar pelo seu marido ou pela sua esposa, se você tiver uma foto, você pode segurar essa foto, colocar essa foto, segurar ela aqui no seu coração, e eu peço que você feche seus olhos agora. Nesse momento eu já começo a clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, Senhor, eu já começo a pedir pela autoridade que o Senhor me concede como missionário Luz da Vida, consagrado Luz da Vida, como missionário do Senhor, como filho de Deus, autoridade de batizado. Eu peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor comece a agir em todos os lares, quebrando, meu Deus, nesse momento todo o espírito de separação, espírito de discórdia, espírito de adultério. Nesse momento caia por terra pelo nome de Jesus. Nesse momento, meu Deus, eu venho pedir para cada pessoa que está agora segurando a foto da esposa, do marido, que o Senhor entra dentro dessa casa agora, meu Deus, e venha quebrar toda maldição. Restaurando, Senhor, os casamentos. Restaurando, meu Deus, a felicidade, porque a família, ela tem que ser feliz. Tem que ser uma casa no qual
a felicidade e a tua força reine dentro dessa casa. Eu já vou lhe pedindo, Senhor, que o Senhor agora vai entrando nessas casas com o Espírito Santo. Meu Deus, vai quebrando agora toda maldição hereditária. Pessoas, meu Deus, que carregam essa maldição hereditária, que vem de geração em geração, que nesse momento eu peço o sangue de Cristo entre essa pessoa e toda a sua geração agora. Que o sangue de Cristo agora, meu Deus, venha quebrar agora toda essa maldição. Mulheres que não conseguem ser felizes no casamento, casamentos abusivos, relação abusiva. Senhor, nesse momento venha quebrar agora todo esse espírito de maldição em nome de Jesus. Mulheres, meu Deus, que se sentem nesse momento com a estima baixa, que se sentem rejeitadas. Meu Deus, nesse momento que o Senhor traga a ela o amor próprio de novo, mais uma vez, em nome de Jesus, que pelo seu amor, pela ação do Espírito Santo, que essas mulheres agora sintam, meu Deus, que são amadas pelo Senhor, que não é por conta de um marido que não soube amar, que elas não têm valor, mas que nesse momento que o Senhor mostre para elas, Senhor, eu te peço que dentro do coração dela agora, que esse amor venha brotar para essas pessoas agora, que sinta agora amadas, pessoas que estão sentindo sozinhas, que se sente abandonada, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja dentro desse lar e que ela sinta protegida, acolhida pelo Senhor, eu te peço agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha agir, meu Deus, venha agir. Vem dar força, meu Deus, a essas pessoas que estão rezando pelo casamento. Que o Senhor venha dar força, meu Deus, a essas pessoas que nesse momento estão clamando pelos seus maridos, pelas suas esposas. Famílias, meu Deus, que destruturadas, brigas constantes, famílias que não conseguem se reunir, que tem brigas constantes. Que esse demônio dessas brigas caiam por terra nesse momento pela autoridade do próprio Cristo. Pela autoridade do próprio Cristo, pelas chagas de Cristo agora, que esses demônios caiam por terra em nome de Jesus. Eu venho pedir agora nesse momento a presença de Nossa Senhora. Ora malashi lamare canta lamalai ere canta lamashu lamarai. Eu peço agora, mãe, que a senhora entre dentro desses lares e que esses lares agora sintam, mãe, a tua força. Ramashi lamalai ere canta lamashu lamarai. Abraça, mãe, essas mulheres agora que estão sentindo fracas nesse momento na fé, fracas na oração. Abraça, mãe, ensina elas, mãe, a depender de Cristo e não depender das pessoas. Eu peço nesse momento, mãe, que a senhora venha abraçar essa mulher que está sentindo uma tristeza profunda no coração por conta da separação. Essa pessoa que está sentindo sozinha, mãe, que a senhora abraça essa pessoa, que a senhora nesse momento esteja lá mostrando para ela erguer a cabeça, que a salvação dela vem do céu. Te peço, mãe, que a senhora tome conta agora de toda a situação, que a senhora entregue esse coração a Jesus Cristo, que essa pessoa possa receber agora, meu Deus, a bênção de Jesus através das mãos de Maria. Maria que sofreu, Maria das dores, mas que nunca perdeu a fé em Deus. Que nós tenhamos Maria, que nós tenhamos Maria como nossa mãe, e coloque agora essa confiança nas mãos de Maria. Fala para ela agora: mãe, eu confio na senhora e a senhora restaura meu casamento. Fala isso para ela hoje com fé, e você depois vai testemunhar seu casamento restaurado pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o sangue de Cristo possa estar agora nos selando, que o sangue de Cristo nos cele contra todo mal e nos proteja. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para você, uma boa noite. Eu tô com a voz um pouco rouca por conta de uma rinite. Mas Deus é maior, tá? Então, boa noite para você. Continua firme na fé. Consagra seu casamento a Nossa Senhora, que você vai testemunhar, tá? O que Nossa Senhora vai fazer. Fica com Deus. E não quebre esse seminário, tá? Não quebre. Continua no seminário, porque Deus, ele sempre no final é onde ele mais joga as bênçãos, né? Para aquele que persevera. Então continua firme aí no seminário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.